Eu sou o pastor Carlos Eduardo e você está comigo no momento da graça de Deus. Estamos com a nossa série Restauração. Eu quero convidar você a fazermos a leitura do nosso texto bíblico básico utilizado para a nossa campanha, que se localiza no livro de Jeremias, no capítulo 31 e versículo número 25. Eu quero lembrar você que eu estou utilizando a Bíblia na versão King James, que diz assim: Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Eu já disse para você e vou repetir, essa leitura bíblica me anima, por ver uma promessa de Deus que se cumpre todos os dias. E hoje eu tenho uma novidade. Nós teremos a participação da missionária Nayane Rodrigues, que vai contar um breve testemunho da restauração de Deus na sua vida. Dá uma olhadinha e logo depois eu volto para nós orarmos e também clamarmos a Deus pela sua restauração. Nossas vidas, na vida dos nossos familiares, por cura e libertação. Volto logo, tá bom? Deixa eu ver certo. Bom dia, Shalom. Eu sou a missionária Nayane, sou missionária na Igreja Batista Shalom de Oitis. E como o tema das mensagens do pastor Carlos essa semana é restauração, ele pediu para eu trazer aqui um pouco do meu testemunho de como o Senhor restaura sonhos, restaura vidas, nos restaura, né? E vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória desse processo de restauração que o Senhor tem feito comigo, que não acabou e eu acho que não vai acabar, né? Assim, é um processo realmente contínuo, mas que já aconteceram coisas bem significativas desde que eu realmente fiz uma escolha, né? Ou fui chamada, ou ele me chamou para servi-lo, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa que quem me conhece sabe, desde muito pequena eu sempre fui muito sonhadora, né? Assim, sempre foi uma característica minha, desde muito jovem, ser muito sonhadora, cheia de planos, viver fazendo planos, antes mesmo até de uma coisa já se concretizar, eu já estava planejando outras coisas, e isso sempre foi uma característica minha. E assim eu cresci, fui embora, fui morar fora, fui estudar, né, na capital. A gente mora numa cidade pequena do interior, no sul do estado, e eu acabei indo morar na capital muito cedo, aos 16 anos, e em busca de sonhos, né, em busca de realizar alguns dos sonhos que eu tinha. E uns concretizaram, uns se realizaram, outros não. Hoje eu até sou grata a Deus por alguns não terem se realizado, porque depois a gente entende que se tudo aquilo que a gente pediu a Deus se acontecesse, nem sei onde a gente estaria, né? Não sei se alguns dos meus sonhos tivessem concretizado, eu não sei se eu estaria vivendo hoje o que eu vivo hoje aqui. Enfim, fui estudar, lá fiquei, comecei a trabalhar, passei em concurso e fiquei por lá. Me casei, e aí tudo que me acontecia nesse período, eu atribuía muito à sorte, né? Eu tinha uma religião, pertencia a uma religião, mas eu era assim, uma coisa muito distante de mim. Eu tinha um Deus lá no céu e eu aqui na terra, uma distância muito grande entre eu e Deus, assim, tanto é que eu não tinha muita comunhão com Ele, eu não sabia muito como conversar com Ele. Então, realmente, eu tinha esse distanciamento muito grande. E aí eu atribuía tudo que me acontecia, tudo que dava certo em minha vida, à sorte. Isso era uma coisa que eu sempre fazia muito. E aí quando de repente a sorte mudou, né? Já que eu atribuía tudo à sorte, de repente tudo mudou, essa sorte mudou e eu me vi com um bebê de 1 ano, separada, sem sonhos, sem planos, sem saber direito o que pensar, sem saber direito como agir. E aí eu fiz o caminho de volta. Voltei para casa, né? Voltei da capital, vim morar com meus pais novamente, que a princípio para mim era um retrocesso, era algo que realmente me maltratou muito, sofri muito, mas eu senti que era necessário. Mal sabia eu que aqui
eu ia ter a grande mudança da minha vida e acontecer aqui e não lá, né? Eu achava que tudo que tinha que me acontecer já tinha acontecido lá, mas não, a grande mudança estava aqui. E aí eu voltei, minha mãe já era evangélica, meu irmão também já era evangélico, mas meu irmão não mora aqui, mas mesmo assim eu já tinha contato, né, com o evangelho a partir deles também. E aí eu cheguei destruída, em pedaços, em cacos, né? E aí, quando eu retornei, minha mãe sempre ia para a igreja, lia a Bíblia, mas eu tinha uma certeza, eu tinha umas convicções que mesmo que não fosse muita coisa, mas eu não aceitava muita opinião de ninguém, eu era realmente bem difícil nesse sentido, tanto é que tive alguns embates com meu irmão, que foi, eu até brinco, foi o único corajoso que teve coragem de falar de Jesus para mim quando eu não queria ouvir de jeito nenhum. E minha mãe, ao invés de termos embates, ela foi muito sábia. Ela começou a deixar papeizinhos de leituras bíblicas em lugares que eu passasse, que eu ia deitar, que aí eu pegava, acabava lendo. E, enfim, me convidava para alguns cultos, geralmente culto festivo, na igreja eu ia. E como a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu tive contato com a palavra de Deus, um contato mais direto com a palavra de Deus, a partir do momento que eu voltei. Só que nada é imediato, não foi da noite para o dia. Deus realmente ele precisou trabalhar em muitas áreas da minha vida, me restaurar em muitas áreas. E aí eu realmente comecei a ler a Bíblia, ter contato realmente mais direto com a Bíblia, comecei a ter muitas dúvidas. Agradeço muito ao pastor Carlos, à pastora Leiliane, que vinham dispostos a tirar minhas dúvidas e estavam sempre por aqui, me auxiliando também. E aí esse processo todo durou alguns anos, até que em 2015, 24 de maio de 2015, eu me converti, né? Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E essa semana eu contava para o meu esposo de como foi interessante o dia da minha conversão, porque foi todo um processo, né, já, e que eu fui para a igreja por um caminho e voltei pelo mesmo caminho, mas o caminho já não era igual, né? Tudo parecia diferente. E realmente foi sabe, o Senhor abriu meus olhos para muita coisa que eu nunca tinha pensado sobre elas. Lembra que eu falei que tudo que me acontecia antes, que dava certo, eu dizia que era sorte? Naquele instante, ou logo em seguida, eu comecei a perceber que nada foi sorte, sempre foi Deus. E que Deus, ele realmente, ele foi cuidando de mim em cada detalhe. Inclusive na volta, no retorno para casa. E depois que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu comecei um processo de perdão, de busca para que o Senhor me libertasse de alguns sentimentos que eu achava que eu tinha feito já, que eu já achava que eu tinha liberado perdão para algumas pessoas, mas era só da boca para fora. Eu tinha falado que eu estava liberando perdão, mas não tinha feito isso. E o Senhor foi me restaurando nesse sentido. Eu me lembro que após um encontro face a face com Deus, que foi um encontro que a nossa igreja até proporciona de tempos em tempos, eu saí desse encontro com a certeza. Realmente Deus tinha me curado e eu tinha me libertado daquela angústia, daquela mágoa das pessoas que tinham me feito mal anteriormente. E ali eu saí preparada. Deus começou a restaurar meus sonhos também com relação a casamento. Eu queria novamente me casar de novo, ter uma família novamente. Mas ele sabia que eu não estava preparada. E nem eu sabia. Eu achava que só estava demorando para isso chegar, mas não. Realmente esse processo, eu precisei passar por ele, de restauração realmente do meu eu, para que eu realmente pudesse estar preparada para um novo relacionamento. E esse processo também durou algum tempo, né? Essa restauração ela não aconteceu da noite para o dia. Como eu disse, eu saí desse encontro curada, liberta dessa raiva, desse rancor e preparada para um novo relacionamento. Mas ainda assim, as coisas de Deus não são como a gente quer, né? No tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí eu comecei a achar que estava demorando e eu comecei a ficar me angustiando de novo. Senhor, mas eu quero tanto minha família de volta, eu quero tanto ter uma família para chamar de minha, eu quero um marido, eu quero novamente me casar, eu quero novamente, enfim, viver aquilo que eu sonhei, que eu sonho. E começou a demorar. E eu me lembro que um dia eu cheguei na casa do pastor
E muito angustiada, chorei muito, pastor, eu não vejo de onde vai vir esse Isaac, como a gente costuma chamar na igreja, né, o prometido. E aí ele disse, irmã, você já orou especificamente por isso? Eu já, pastor, já tem algum tempo orando e tal. E ele disse, mas ore especificamente, ore pelo seu marido, exatamente como você quer esse marido. Desenhe esse marido, literalmente na sua cabeça, desenhe como você realmente deseja. E eu comecei a pedir naquele momento exatamente aquilo que eu desejava e que eu precisava. E eu comecei a pedir ao Senhor um homem de Deus, que me aproximasse de Deus e que tivesse algumas características específicas. Amasse meu filho como se fosse dele, amasse a minha família como se fosse dele e me amasse, cuidasse de mim também, mas que principalmente me aproximasse de Deus. Eu não queria nada que me afastasse do Senhor, eu não queria jamais. Eu entendi que eu posso perder tudo, posso perder emprego, amigos, enfim, tudo, menos. O que eu não quero mais é viver longe de Deus como eu já vivi e eu não quero mais. E aí Deus foi trabalhando também e eu não sabia de onde viria. Comecei a questionar, será se é alguém que eu já namorei que realmente eu terminei por alguma besteira? Enfim, a gente passa por todo esse processo até que Deus colocou uma certeza no meu coração de que seria alguém que eu não conheço, que eu nunca teria visto, mas que quando eu visse eu saberia que era ele. E para encerrar, eu quero dizer que Deus, ele realmente me restaurou antes de restaurar a minha vida sentimental, emocional, a ponto de eu conhecer meu marido. Quando eu vi, eu sabia que era ele, né? Quando a gente se viu, ele já tinha me visto, nossos pais são amigos e eu nunca o tinha visto antes, ele foi morar fora, eu também. E quando eu vi, eu sabia que era ele. E a gente se conheceu em janeiro de 2018. Ele morava, aliás, 2019, né? E ele morava fora, né? Em uma outra cidade. E em julho ele retornou para casa também. E em agosto a gente se casou e tem 4 anos, que a gente vive um casamento realmente abençoado. E eu tenho certeza que foi Deus que nos apresentou. Nós nos tornamos missionários de uma igreja Batista Shalom em Oitis, que foi uma bênção em nossas vidas também. E todos os dias eu agradeço a Deus por ter colocado alguém que realmente me aproxima dele. É alguém que me leva para mais para perto de Deus e que realmente preenche todos os requisitos daquilo que eu sonhei e daquilo que eu pedi ao Senhor. Então eu quero dizer para você, se está demorando, se você realmente tem pedido algo a Deus que ainda não chegou, peça a Ele. É uma oração que eu sempre faço. Eu aprendi a fazer. Peça a Ele para fazer a vontade dEle na sua vida, porque a vontade dEle é que é boa, perfeita e agradável. Eu entendi que aquilo que eu sonhava, que eu desejava, Deus tinha planos muito maiores para mim. Então, peça para Ele fazer a vontade dEle, que você pode ter certeza. Dentro da vontade dEle você vai ser muito mais feliz do que dentro daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem clamado. E entenda também que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, no tempo dEle, sua bênção vai chegar e vai chegar melhor ainda do que aquilo que você sonhou e pediu. Amém? Mas também não se esqueça, muitas vezes Ele precisa nos restaurar por dentro, nos mudar, nos transformar, para depois chegar a uma outra pessoa. Se eu tivesse conhecido meu marido algum tempo antes, certamente nosso casamento não seria uma bênção como é hoje, porque ele teria que ter pago contas que não eram dele, né? Era eu que não estava bem, era eu que ainda tinha muitas mágoas de outra situação que ia acabar influenciando o nosso casamento. Então, Deus trabalhou no tempo certo, em mim, nas questões certas, me restaurou exatamente nas questões certas para que a gente pudesse viver o que a gente está vivendo hoje. Amém? Testemunho abençoado, não foi? Isso é para que você possa perceber o como Deus ele intervém e como Deus ele restaura sonhos, como Deus age quando um homem ou mulher de Deus resolve buscar a Ele em oração. O nosso desejo é que esse testemunho tenha impactado a sua vida e encoraje você a continuar comigo nessa série Restauração, buscando a face de Deus. Feche seus olhos, cruze a cabeça e vamos orar ao Senhor, porque Ele tem restauração. Oremos a Ele. Amadíssimo Deus,
Pai Santo, Eterno e Deus maravilhoso. Como é bom, Senhor. Como é edificante poder presenciar, Pai Celestial, poder ouvir, ó Deus, testemunhos tão maravilhosos de que o Senhor restaurou vidas, uniu famílias, Pai Celestial, de que o Senhor cuidou e sarou do coração dos teus servos. Neste momento, Pai, eu quero apresentar ao Senhor as pessoas que estão comigo nessa campanha de oração, que estão buscando a Tua gloriosa face, Pai Celestial, e que assim como a irmã Nayane entende que em Ti há restauração. Pai Santo, Deus Eterno e Deus maravilhoso, eu quero apresentar ao Senhor agora essa pessoa que ora juntamente comigo, clamando pela sua família, Senhor, que está clamando ao Senhor pela restauração dos sonhos, está pedindo pelos filhos, Pai, que está clamando ao Senhor por restauração em todas as áreas da sua vida, que tem buscado ao Senhor e clamado a Ti, Pai, que venha refazer a história da vida dela, Pai Celestial. Pai Santo, Deus maravilhoso, eu também clamo ao Senhor por aqueles que pedem a Ti pela cura, porque eu entendo que o Senhor continua operando e continua curando. Pai Santo, Deus maravilhoso, então alcança cada uma dessas vidas, Pai Celestial, que está comigo perseverante nesta campanha, Pai. Eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, declarar e trazer uma palavra profética sobre a vida delas, que há restauração para o seu matrimônio, que há restauração para a sua saúde, que há portas abertas em suas vidas, que o Deus restaurador, que o Deus que vem para trazer alívio, que restaura sonhos, está agindo nesta vida neste momento. Pai Santo, Deus maravilhoso, que cada pedido de oração colocado por Ti, por essas pessoas que estão comigo, Senhor, em perseverança, em oração, sejam atendidos, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. Então, em nome de Jesus, seja abençoado. Receba o Teu milagre, receba cura, receba restauração, receba libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus continue abençoando a sua vida. Peço a você que encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Curta, tá bom? Nos siga, dê lá o seu like, ajude para que possamos abençoar mais vidas com o nosso canal. Deus te abençoe. Shalom, paz e prosperidade.